Irmãos queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, nos agracie, nos fortaleça. Eu quero convidar você a abrir a Escritura no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Marcos 5. Nós vamos ler a partir do verso 24 até o verso 34. Esse relato aqui, ele está intercalado a um outro relato, que é o pedido de um homem chamado Jairo, para que Jesus pudesse curar a sua filha que estava morrendo. E o texto que a gente vai ler nessa noite está intercalado nessa história. Provavelmente aí na sua Bíblia tem o verso 24, Jesus foi com ele. Aí depois tem em negrito, né, a cura de uma mulher enferma, não é isso? É porque são duas histórias, só que uma história se intercala na outra história. Aí os estudiosos, eles fazem essa divisão para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui. Então eu quero ler com os irmãos a partir do verso 24, a parte B, porque diz o texto anteriormente que Jairo, que é um dos chefes da sinagoga, vai a Jesus, se prostra aos pés dele, pede com insistência, diante do fato de que a sua filhinha estava morrendo, para que Jesus viesse impor as mãos sobre ela, para que ela fosse curada, para que ela fosse salva e vivesse. E o texto vai dizer que Jesus foi com ele. Ele quem? Foi com Jairo. Esse relato que nós vamos ler vai nos mostrar o que acontece nesse percurso que Jesus vai até a casa de Jairo, e os irmãos conhecem a história. A filha dele não é somente curada, a filha dele é ressuscitada. É nesse interregno aí que acontece esse evento que a gente vai ler, tá? Marcos capítulo 5, verso 24, parte B, até o verso 34, eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade.
Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Vamos orar? Senhor, Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que reina sobre tudo. Tu és aquele que é soberano. Tu és aquele que age, que intervém. Aqui está o Teu povo, Senhor, reunido nesse culto de oração, para Te adorar, para ouvir a Tua palavra. E nós rogamos, ó Deus, que o Senhor prepare o nosso coração e o Senhor fale conosco. O Senhor tire, porventura, qualquer escama espiritual dos nossos olhos. O Senhor tire, porventura, qualquer resquício de dureza do nosso coração. O Senhor nos faça sermos não meros espectadores, mas adoradores do Senhor. E enquanto nós ouvimos a Tua palavra, que o Senhor de fato fale ao nosso coração, que o Senhor transforme a nossa vida, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor glorifique o Teu nome, que o Senhor derrame o Teu poder sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, esse texto é um texto muito interessante, porque ele nos mostra uma cena muito comum de Jesus, que era Jesus estar em locais públicos e uma grande multidão o seguir, o comprimir, o apertar de todos os lados. É essa a expressão que o texto traz. Só que o texto, diante de toda aquela multidão, destaca uma mulher. E isso é interessante porque naquele contexto, infelizmente, a cultura da época não valorizava devidamente as mulheres. Mas o evangelista Marcos, ele faz questão de ressaltar a presença desta mulher, em meio a uma grande multidão. Só que essa mulher, ela tinha uma peculiaridade. Ela tinha um mal na sua saúde, porque o texto diz que ela sofria de uma hemorragia, ou seja, de um fluxo sanguíneo. E era uma realidade hemorrágica que não estancava. E eu queria que você entendesse essa situação. Imagine você, mulher. Você ter um ciclo menstrual que não cessa. Você ter uma hemorragia que não para. Esse era o quadro daquela mulher. Naquela época não havia os recursos que nós temos hoje. Só que aquela mulher, ela tinha procurado médicos, ela tinha buscado especialistas da medicina, e diz o texto que ela padeceu muito nas mãos de vários médicos, e mais, ela gastou tudo o que tinha, e mais, ela não melhorava de saúde, e mais, ela piorava cada vez mais. Então você tem a realidade de uma mulher com um fluxo sanguíneo ininterrupto, que tinha procurado vários médicos, que tinha gastado todos os seus recursos, e não apenas não obteve cura, mas também teve o seu quadro agravado. Mas além dessa questão, a física, havia outros aspectos relacionados a essa enfermidade que gerava uma marginalização daquela mulher. Esta era uma mulher marginalizada.
Era uma mulher que vivia em um ostracismo social. Por quê? Primeiro, se ela fosse casada, se ela fosse solteira, ela não podia casar. Os rabinos diziam, os mestres judaicos, que ela sendo solteira, ela não podia casar. Então era uma mulher sendo solteira que não tinha expectativa nenhuma de casamento, continuando nesse quadro. Se ela fosse casada, ela não podia se relacionar sexualmente com o marido. Então, você tinha uma esposa e você não podia ter sexo com a esposa. Primeiro, pelo próprio fato da hemorragia. E segundo, porque naquele contexto, uma mulher hemorrágica, ela estava impura. Então, tudo que tocava nela ficava impuro. E tudo que ela tocava ficava impuro. Então, se ela tocasse numa mesa, a mesa ficava impura. Se ela tocasse no filho dela, o filho ficava impuro. Se ela tocasse na panela, a panela ficava impura. E ela vivia anos e anos nessa situação. 12 anos. E o que é que os rabinos diziam? Os rabinos diziam o seguinte, que se um homem tivesse relação sexual com a sua mulher no ciclo menstrual, os seus filhos iriam sofrer maldição. Imagine o quadro dessa mulher. Era uma mulher que vivia em um ostracismo. Era como se fosse uma leprosa. Ela não podia casar se fosse solteira, ela não podia ter relacionamento sexual com o seu marido se fosse casada. Tudo que ela tocasse, tanto em termos de objeto quanto em termos de pessoa, ficava cerimonialmente impuro. Ela não podia ir para a sinagoga, ela não podia ir para o templo, ela não poderia participar dos cultos, das reuniões judaicas, porque cerimonialmente ela estava impura. Imagine a dor dessa mulher. Imagine o estado físico dessa mulher. Imagine a condição da alma daquela mulher. Uma mulher marginalizada, uma mulher sem recurso, uma mulher sem saúde, uma mulher com um quadro cada vez mais grave, uma mulher sem autoestima, uma mulher escanteada. Mas o texto vai nos mostrar que a história daquela mulher muda porque ela ouve a fama de Jesus. E aquela mulher tem um ato. E aquele ato mudou a sua história. É sobre isso que eu quero falar hoje. Um ato que muda uma história. Você pode dizer isso comigo? Um ato que muda uma história. Mais uma vez, mais forte. Um ato que muda uma história. Existem muitos atos nossos que às vezes não fazem tanta diferença na nossa vida. Existem outros atos da nossa vida que às vezes mudam a nossa vida para pior. Pecados na nossa história podem transformar a nossa história para pior. Atos insensatos, atos impensados, atos de iniquidade, atos imprudentes podem levar vidas para a ruína. Mas essa mulher teve um ato que transformou a sua história para melhor. E que ato foi esse? Foi um ato de fé. Um ato de fé em quem, na pessoa certa, Jesus Cristo, pode mudar uma vida. Na verdade, a única coisa que pode mudar a nossa vida é um ato de fé.
É Deus mudar a nossa história por meio de um ato de fé. Porque a Bíblia diz que é por meio da fé que nós somos salvos. A Bíblia diz que é por meio da fé que nós somos santificados. A Bíblia diz que é por meio da fé que nós vencemos o mundo. Ou seja, a fé, irmãos, é algo fundamental e que transforma a vida. Assim também como a incredulidade leva a vida de uma pessoa para o buraco, a fé muda uma história. Se essa fé estiver depositada na pessoa certa, estiver depositada em Jesus. Diz o texto que aquela mulher ouve a fama de Jesus. E o ato de fé daquela mulher se traduz em algumas atitudes, em algumas práticas. Primeiro, foi um ato de coragem. Por quê? Porque ela simplesmente foi para junto de uma multidão. E a gente não tem detalhes do tipo de roupa dela, mas como ela tinha uma hemorragia, ela poderia ficar numa situação que a sua hemorragia ficasse descoberta, e ela ser repelida, e ela ser criticada. Mas aquela mulher, naquele ato de fé, ela teve coragem, ela teve audácia. Mas aquela mulher, no seu ato de fé, ela também teve intencionalidade. Além de coragem, ela teve intencionalidade, porque diz o texto que ela chega por trás de Jesus, no meio da multidão, e toca na capa dele. Toca na capa dele. Ela sabia o que queria. Aquele ato dela foi um ato de fé, sim, foi um ato de fé que se manifestou em coragem, que se manifestou em intencionalidade, que se manifestou em convicção quanto ao poder de Deus. Ela tinha convicção que Jesus era poderoso, porque diz o texto no verso 28, se eu apenas, disse ela, se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. Se eu tocar na roupa dele, eu ficarei curada. Perceba, irmãos, a postura de coragem, a postura de intencionalidade, a postura de humildade daquela mulher, porque ela nem importuna Jesus, ela simplesmente, eu vou tocar nele. E a postura de convicção dela, de certeza dela, que se ela tocasse na roupa de Jesus, iria ficar curada. E o texto diz que ela fez isso. Graças a Deus ela fez isso. E se você observar no verso de número 29, diz a Escritura Sagrada que logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Aleluia! Ela foi curada instantaneamente e ela foi curada completamente. Quando ela toca em Jesus, o poder de Jesus flui sobre a vida dela, e ela é curada na hora, e ela é curada inteiramente. Há um ato de fé daquela mulher que mudou a sua história. Mas aquele ato de fé só mudou a sua história, porque junto com o ato de fé, houve um ato de poder do Deus Todo-Poderoso, e esse ato de poder estancou o mal que havia naquela
mulher. Não é um ato de fé na fé. Não é um ato de fé em si mesmo. É um ato de fé em Cristo. É um ato de confiança em Cristo. E quando a pessoa tem um ato de confiança em Cristo, Deus soberanamente, segundo a sua vontade, pode também ter um ato de manifestação de poder que transforma uma realidade. É interessante, irmãos. Ela sente no corpo que estava curada daquele mal. Mas o texto continua e o texto diz que Jesus, ele reconhece imediatamente que dele havia saído o poder. Ele reconhece que dele saiu virtude. E ele faz uma pergunta: quem tocou na minha roupa? Ele se vira no meio da multidão e faz esse questionamento. E os discípulos respondem numa lógica humana, mas não numa lógica divina. Eles dizem assim: mestre, pergunta? Tem um monte de gente aqui te tocando. A multidão está te apertando. E o Senhor pergunta: quem me tocou? É tanta gente tocando. Que pergunta? Qual é a lógica dessa pergunta? E aí Jesus vai mostrar, diante daquela lógica humana dos discípulos, mas uma lógica insuficiente, uma lógica falha. Jesus diz o seguinte, presta atenção, Jesus fala, ele olha ao redor para ver quem tinha feito aquilo. E aí Jesus vai mostrar para os discípulos, diante daquele quadro, quando os discípulos perguntam: quem me tocou? Jesus vai mostrar para os discípulos que algo aconteceu, que um poder fluiu, que o poder de Deus se manifestou. Se você observar a continuidade do texto, Jesus está olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. E aquela mulher, amedrontada, trêmula, ciente do que tinha acontecido, ela vai a Jesus, ela se prostra diante dele, ela declara toda a verdade, ela diz: foi eu quem toquei no Senhor, foi eu quem peguei nas vestes do Senhor, foi de ti saiu poder para mim, fui eu. E diz o texto, irmãos, que aquela mulher ouve de Jesus: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Aquela mulher foi buscar uma cura física. Mas há um comentarista chamado Larry Richards que diz que ela recebeu muito mais do que uma cura física. Ela foi curada fisicamente, sim. Ela foi curada da hemorragia. Ela foi curada socialmente. Se ela tinha marido, ela podia voltar para a sua casa. Ela podia namorar com seu marido. Ela podia tocar nos seus filhos. Ela podia tocar nos objetos. Ela podia ir para o templo. Ela podia adorar a Deus junto com os seus compatriotas. Ela foi curada. Ela foi curada fisicamente, sim. Ela foi curada socialmente, sim. Ela foi curada espiritualmente, porque Jesus diz: você foi salva, porque você teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. O que o texto está nos mostrando, irmãos? O texto está nos mostrando que um ato de fé, se for um ato de fé em Jesus, pode mudar a nossa história. E pode mudar a nossa história se Deus derramar o poder dele sobre a nossa vida. E quando Deus derrama o poder dele sobre a nossa vida, ele faz muito mais do que nós
nós esperamos. Ele faz muito mais do que nós esperamos. Aquela mulher, ela recebe de Jesus uma palavra que não apenas demonstrou que ela foi curada fisicamente, mas uma palavra que trouxe cura para as suas emoções, que trouxe cura para os seus sentimentos, que trouxe cura para os seus traumas, que trouxe cura para os seus complexos. Vá em paz, mulher. Pode ir em paz, mulher, e fique livre desse mal. Interessante isso. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Tinha uma multidão aqui, irmãos, apertando Jesus. Mas houve uma pessoa que tocou pela fé em Jesus e foi restaurada. Tinha uma multidão ouvindo Jesus, mas teve uma pessoa que foi sarada. Tinha uma multidão junto de Jesus, mas houve uma pessoa que teve um ato de fé, um ato de confiança, e que recebeu a transformação da sua história. É por isso que Agostinho, comentando esse texto, ele dizia: havia uma multidão que apertava Jesus, mas só uma mulher tocou nele. Às vezes a gente vê essa realidade nas igrejas. É uma multidão que entra, é uma multidão que sai, é uma multidão que vem, é uma multidão que vai, é um grupo que chega, é um grupo que volta para casa, mas nem todo mundo toca em Jesus. Tem gente que vem, tem gente que ouve, tem gente que canta, mas sai do mesmo jeito. Mas tem gente que vem, tem gente que ouve, tem gente que canta, e tem gente que toca no Senhor pela fé e tem a sua vida abençoada, transformada, curada, restaurada pelo Senhor. E a minha oração é que seja assim comigo e com você. Que nós não sejamos simplesmente aquela multidão que vê Jesus, que ouve Jesus, que se emociona com Jesus, que acha bonito aquilo que Jesus fala, que se impressiona, mas não acontece nada. Vira evento, vira apenas ajuntamento, mas que nós sejamos como aquela mulher que pela fé toque em Jesus, que pela fé tenhamos os nossos pecados perdoados, que pela fé tenhamos a nossa alma consolada, que pela fé, segundo a vontade de Deus, tenhamos o nosso corpo curado, que pela fé tenhamos a nossa alma sarada, que pela fé tenhamos a história da nossa vida mudada de uma história de sofrimento para uma história de milagre e de restauração. Louvado seja o nome do Senhor. Que seja assim com a gente, irmãos. Que seja assim com a gente. Porque todos nós, sem Cristo, eu queria terminar, nós temos uma semelhança com essa mulher. Todos sem Cristo estão debaixo de uma realidade de sofrimento. Todos sem Cristo estão alienados do Senhor, como esta mulher. Todos sem Cristo estão sem uma real esperança, sem uma verdadeira esperança. Todos sem Cristo estão condenados, como esta mulher estava condenada à morte. Todos sem Cristo estão imundos pelos seus pecados, como esta mulher que estava imunda cerimonialmente. Mas um dia ela ouviu falar do Salvador
um dia ela alimentou no seu coração coragem, determinação, intencionalidade, humildade, fé. Fé que Jesus é o Salvador. Fé que Jesus é o Senhor. Fé que não há casos sem esperança, que não há situações sem solução, que não há quadros sem saída. Fé de que, por pior que seja o nosso quadro, se nós tocarmos em Jesus e se dele sair poder, a nossa vida será restaurada. Fé que, por maiores que sejam os nossos sofrimentos, se nós tocarmos pela fé em Jesus e dele sair poder, o nosso sofrimento será estancado. Fé de que, por maiores que sejam os nossos pecados, se nós invocarmos a Jesus e confessarmos a Ele as nossas iniquidades, nós seremos completamente perdoados. Fé de que, por mais grave e insolúvel que seja a nossa enfermidade, se nós tocarmos em Jesus e se aprouver a Ele, dele sair poder para nós, nós seremos curados. Fé de que, por maiores tribulações que nós enfrentemos, por maiores lutas que estejam sobre nós, se nós tocarmos em Jesus e se dele sair virtude, nós receberemos a sua paz e ficaremos livres de todo o mal. Que não sejamos como a multidão que vê, que aperta, que grita, que pode até chorar, que se emociona, que se impressiona, mas que volta do mesmo jeito. Que nós sejamos como essa mulher, que crê em Cristo, que se humilha diante de Cristo, que busca Cristo, que vai até Cristo, que corajosamente se coloca diante do Senhor, que rompe as barreiras, que rompe os preconceitos, que rompe o medo, que rompe a timidez e diz: Senhor, transforma a minha vida. Senhor, restaura a minha história. Senhor, eu vou tocar em mim, mas se eu vou tocar em ti, mas se o teu poder tocar em mim, eu ficarei curado. Me lembrei daquele cântico antigo que dizia: hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu vou tocar hoje nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Talvez você olhe para uma situação e diga: é insolúvel. Essa mulher vivia numa situação insolúvel. Mas só é insolúvel até o momento em que o Deus Todo-Poderoso agir. Quando Deus Todo-Poderoso age, o insolúvel se concretiza, o impossível se torna possível, e o milagre vem, e Deus transforma a nossa história. Tenha esperança, tenha esperança, tenha esperança. Jesus não está fisicamente aqui, mas Ele está pelo seu Espírito aqui. Ele está nesse lugar, Ele está agindo aqui, e Ele pode. E Ele, conforme a vontade dEle, pode tocar no seu corpo, nas suas emoções, na sua história, nos seus negócios, no seu casamento, no seu filho, na sua família, na sua vida. E Ele pode estancar esse sofrimento e transformar esse quadro.
Vamos nos colocar de pé, irmãos.